se encontrou com Deus e os dois começaram a conversar. E o Senhor lhe perguntou: viste o meu servo Jó, homem temente e do mal, ele sabe se desviar. E todos chegam assim, ó. Porém o inimigo lhe respondeu: Jó, olha só, Senhor, ele é fiel a ti, ó, por causa de tudo que tem. Eu quero vê-lo continuar assim.
este ano novo ao Senhor. Enquanto ela estiver louvando, estaremos adorando ao Senhor com os dízimos e ofertas. Glória a Jesus, aleluia. Deus, salve os irmãos, por causa do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que Deus nos deu um dia mais de vitória, né, irmãos? Em meio a muitas lutas, mas Deus tem nos abençoado, tem nos dado vitória. Quero ler com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo número 5. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Quero ler aqui alguns versículos para meditarmos na santa e bendita palavra de Deus. Lucas 5, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vaste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Passagem muito conhecida da igreja. Quando fala dos evangelhos, são todos muito conhecidos da igreja, os irmãos são leitores da Bíblia, mas a palavra que Deus havia colocado em meu coração, o pastor Marco me deu uma oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos nessa palavra. Nós vimos um acontecimento com Jesus Cristo de Nazaré, o homem que veio para salvar, para libertar, para curar, para dar vida e vida com abundância. Ele era e é o Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra e fez o homem sua imagem e semelhança para adorar. E nós vimos que a palavra de Deus nos diz que ele estava percorrendo alguma cidade, passando por alguns lugares e expulsando o demônio, curando a enfermidade, orando pelos enfermos, Deus curando, Deus restaurando. E vimos Jesus chegando à beira de um mar, e ali tinha alguns homens, dos quais eram pescadores, a Bíblia, o texto que acabamos de ler. E Jesus, chegando e vendo a labuta, o trabalho daqueles homens, conhecendo que eles nada tinham apanhado, Jesus então pediu um daqueles barcos emprestados para Simão, chamado Simão Pedro, para anunciar ali o reino de Deus para aquele povo. E logo após Jesus ter anunciado a palavra de Deus, Jesus é aquele, irmãos, que não deve nada para ninguém. Ele alugou aquele barco por um tempo, mas ele precisava, ele queria e ia pagar, ia retribuir para o dono da mercadoria, do aluguel. E ele então falou para Pedro, e Pedro até quis questionar, né? Pedro era um pouco afoito. Pedro até quis questionar o mestre, mas pescamos a noite toda e não apanhamos nada. E Pedro, diz a Bíblia, que era perito, pesca, homem marinheiro, homem lutador, vivia da pesca e não tinha apanhado nada durante toda a noite. Mas nós vimos aqui um requisito que é muito importante na vida do homem e da mulher que serve a Deus. Ele falou assim: mas segundo a tua palavra, mestre, eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Irmãos, muitas das vezes nós queremos alcançar a bênção da parte de Deus, mas nós somos ignorantes. Nós não queremos obedecer aquele que manda, aquele que pode, aquele que é. Às vezes Jesus dá uma ordem e nós temos que fazer do nosso jeito. E aí não dá certo, nós também. Quando o homem, quando a mulher quer fazer do seu jeito, geralmente não dá certo. E diz a Bíblia, aqueles homens então entraram naqueles barcos
e foram e lançaram a rede e pegou uma grande quantidade de peixe que as redes estavam rompendo, diz a palavra de Deus. Eu preciso dizer sinal para os companheiros que estavam na praia para ir junto com eles, para trazer, para apanhar aqueles peixes. Mas o mais importante, irmãos, é que nós vimos nessa passagem que depende de, para nós receber a nossa bênção, nós precisamos obedecer, precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E muitas das vezes, como já foi falado nessa noite, quando Deus exige de nós, quando Deus exige do homem, se torna difícil. E nós somos casca grossa, nós queremos fazer do nosso jeito. Quando Jesus falou para aquele moço assim, vende tudo que tem, reparte para os pobres e me segue. Ah, meu Deus, acabou a influência do céu, acabou o desejo de salvação. Muitas das vezes nós não queremos abandonar o mundo, não queremos deixar as coisas que estão de perto nos arrueiam, que nos aflige, para servir a Deus. Mas nós vemos que quando parte da obediência do ser humano, Deus faz a sua parte. E aí tudo se torna bênção e bonança. Eu não sei, irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei o que você tem passado nesses dias, eu sei o que acontece comigo. Porém, nessa noite, Jesus fala para mim e fala para você. Nós precisamos sair da superfície, nós precisamos ir até o mar alto, lançar nossas redes para buscar a bênção que Deus tem para nós. Às vezes nós estamos aqui sobre uma rasura, onde a água está cobrindo somente o nosso tornozelo. Jesus está falando, avança um pouco mais, vai um pouco mais, vai ser um mar alto, eu quero te abençoar, mas precisa fazer a minha vontade, cumpre o meu querer, faz a minha obra, anuncia a minha palavra. E nós, irmãos, ficamos aqui na superfície, como que não quer nada, não fazemos nada, mas também não recebemos nada. Por quê? Porque não somos obedientes, nós somos negligentes, nós conformamos com aquela migalha que está ali, com aqueles pescadinhos que estão ali na superfície, e muitas das vezes nós precisamos de ir até o mar alto e lançar nossas redes para trazer grandes peixes para o reino de Deus e para a nossa vida. E nós vimos um pouquinho mais para frente, quero ler um pouco mais alguns versículos. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompisse-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pico. E vendo isto, se romperam, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos que com ele estavam, por causa da peça que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, e agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aí está, irmãos, o segredo da bênção. Às vezes precisamos nós deixar tudo. Às vezes precisamos abandonar tudo para nós sermos abençoados, para seguir o Senhor Jesus. Mas às vezes nós queremos seguir Jesus com algumas arestas ainda, com algumas coisas ainda, algumas bagagens que vem lá do mundo. E a Bíblia diz que a porta que vai conduzir ao céu, ela é estreita. E com certeza, na porta estreita não vai passar bagagem. Por isso eu digo para você hoje, se tu tem bagagem, joga fora, abandona e segue o mestre que precisa. Porque naquele dia não vai entrar bagagem, não vai entrar pecado, não vai entrar mentira. No céu só vai entrar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então esse é o pecado que eu vejo da parte de Deus para mim e para a igreja do Senhor. Abandonemos tudo e seguimos o Senhor com fidelidade. Buscamos a presença do Senhor com sinceridade, com pureza de coração, e com certeza Jesus vai nos abençoar. Nós vamos ser mais do que vencedores. Aleluia. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos que estará louvando ao Senhor, já estaremos contribuindo com os dízimos e oferta que trouxemos para a obra do Senhor. 54, versículo 17.
17, a qual nos diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenará. Aleluia, Jesus. Ainda com o inimigo, ele tenta, né? Aleluia, Jesus, armar ciladas, ferramentas para tentar nos derrubar. Saiba que nessa noite o Senhor nos trouxe para dizer que toda ferramenta preparada contra a minha vida e contra a tua vida não há de prosperar. Ainda que o inimigo esteja se levantando calúnias, difamação contra a nossa vida, saiba que quem nos justifica
Deus é lindo, irmãos. Nós ficamos maravilhados como a palavra do Senhor é poderosa e ela fala para nossa alma e no nosso coração. O Senhor é bendito para todo sempre. Eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ver um versículo da palavra de Deus e também em Mateus, no capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 4. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, e versículo de número 4 também. E Mateus 5, e versículo 4. Nós vamos ver a palavra de Deus mais uma vez. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Que nos diz assim em Eclesiastes: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém. Tome o seu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Meus amados, nesses textos, nesses versículos que nós lemos nesse exato momento, nós vamos encontrar duas palavras que foram marcadas e que nós muitas das vezes lemos ela. Uma palavra em Eclesiastes capítulo 3, o autor deste livro foi Salomão. Salomão foi filho do rei Davi, aquele que nós consideramos no Antigo Testamento o homem que adquiriu uma sabedoria de Deus extraordinária. Salomão, ele escreve provérbios, ele escreve cantares e ele escreve Eclesiastes. Há quem diga que quando Salomão escreve Eclesiastes, Salomão já estava com a sua idade adiantada, já estava ele na sua velhice. E nós, ao observarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que dentro do livro de Eclesiastes nós vamos encontrar alguns preceitos, algumas palavras que nos tocam, porque quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele já passou a sua juventude, já passou dele também o seu reinado, ele não era mais rei, não tinha mais nele aquela influência que outrora ele tivera quando ele ainda era moço. Então ele agora está com o seu coração entendendo algumas coisas que antigamente ele não entendia. E ele escreve o livro de Eclesiastes. E neste capítulo 3, ele ressalta aqui alguns tempos em que nós passamos, em que todo ser humano da face da terra há de passar. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Detalhe, dentro desse tempo, há tempos em que nós vamos nos alegrar, e há tempo em que nós vamos prantear, há tempo de tristeza. Mas quando nós olhamos para Mateus no capítulo 5, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, aquele que é mais sábio do que qualquer homem, aquele que palmilhou a face dessa terra, o próprio Deus, o Senhor da glória, dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando olhamos para Salomão, nós vamos entender que há tempos de nossa vida que é necessário nós passarmos. Há tempo da sua vida, meu irmão, que só você vai passar. Detalhe, este tempo, queira você ou não, é um tempo que Deus estabeleceu. E Davi também ele diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando ele diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, ele também está ressaltando o tempo. Qual o tempo é esse? Um tempo de tristeza, um tempo de trevas, um tempo de tribulação, um tempo em que nós não podemos ver nada. A noite é o símbolo de trevas, é símbolo de tribulação, é símbolo de noites escuras, símbolo de prova. Mas a Bíblia diz que ele fala: dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque pela manhã nasce o sol da justiça, pela manhã nasce o clarão de Deus, pela manhã as coisas se esclarecem, porque Deus tem tempo de esclarecer tudo. E nessa noite eu quero dizer para você que entrou neste santuário, eu não sei, como disse o presbítero irmão Marcelo, o que você está passando, não conheço a sua vida. Talvez hoje, talvez este mês, talvez esta semana, talvez este mês, irmão Murilo, foi um
que você está passando, escute isso, será pequeno diante da alegria que Deus vai te dar. Meu Deus, aleluia! Está pequeno, essa dificuldade que está batendo na porta da sua vida será pequena diante da grande bênção que o Senhor vai entregar nas suas mãos. O tempo de alegria é lindo. É, Jesus. Deus é maravilhoso. Eclesiastes diz: há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de matar, há tempo de viver, há tempo de tudo debaixo do céu. Debaixo desse escalo, meu irmão, nós estamos sujeitos a passar por tempos difíceis. Mas tem um detalhe: o salmista Davi também disse: nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de você. Deus está vendo você. O Senhor está vendo o tempo que você está passando. Muitos passaram por tempos como estes, mas é tempo de alegria. Quando nós olhamos em 1 Samuel, no capítulo de número 1, nós vamos encontrar a história de uma mulher que chorava muito, porque o tempo da vida dela era um tempo difícil. Nós vamos ver que Ana, a Bíblia diz que ela tinha o seu esposo, Elcana, e Elcana tinha outra esposa chamada Penina. A Bíblia diz que Deus tinha cerrado a madre de Ana, então ela não dava filhos a Elcana. E Penina era uma mulher fértil e dava filhos, e Elcana se alegrava. Mas a Bíblia diz que Ana, olhando para aquela situação, ela pensava no seu coração: eu não posso ter filhos. A Bíblia diz que ela foi até o sacerdote um tempo em Siló. Quando Elcana foi adorar a Deus, de tempo em tempo ele subia, e Ana também vai adorar a Deus. Nós vamos aprender com Ana que mesmo no tempo de chorar, mesmo no tempo de afronta, nós temos que buscar a presença de Deus. Mesmo nos tempos difíceis, jamais nós nos podemos esquecer de Deus, porque se a coisa está boa e Deus está ao nosso lado, quando estiver difícil também. Não esqueça do Senhor. Não pense que o Senhor te abandonou. Não diga: Senhor, tu não estás comigo, será que Deus me abandonou? Eu vou parar de buscar a Deus. Eu vou parar de fazer a obra de Deus. Eu vou parar de ir para a igreja. Eu vou parar de acreditar em Deus e na sua palavra, porque a coisa está difícil. Quanto mais eu busco a Deus, mais as coisas apertam. Quanto mais eu quero ser fiel, mais a tribulação vem. Mas é normal, porque Deus está tendo você como bem-aventurado. Você não está vendo, mas tu és um bem-aventurado de Deus na face desta terra. A Bíblia diz que Ana subiu a buscar ao Senhor e começou a orar a Deus. O sacerdote ali olha para Ana e diz: mulher, estás tu embriagada? Por que tu está falando assim? Ela disse: não, meu Senhor, é porque você está amargurada de espírito. Não é preciso eu te compreender. Não é preciso a irmã ou o irmão do seu lado compreender a sua vida. Mas é preciso que Deus compreenda, e Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está passando, e é só um tempo. E em breve esse tempo vai se acabar. A Bíblia diz que ela voltou ao Senhor no voto e disse: Senhor, se tu me deres um filho, meu filho será para o Senhor e eu me entregarei. Passando-se cerca de um tempo, um ano, a Bíblia diz que Ana concebeu Samuel. O choro daquela mulher foi consolado. O coração daquela mulher foi consolado. E ela teve mais filhos e filhas. Esse só é o tempo que você está passando. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada do Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus está indo pregar a sua palavra no Evangelho do Rei. E quando ele está indo com seus discípulos, aonde Jesus passava, ele curava o cego, limpava os leprosos, expulsava os demônios e as pessoas eram libertas. Jesus estava passando e de encontro ao Senhor estava vindo uma mulher. O seu marido já era morto e ela tinha um único filho, e o seu filho veio também para morrer e padecer de morte. E ela estava indo sepultar o seu único filho, sepultar a sua única coisa que lhe sobrou.
sua história. Deus está vindo de encontro à sua vida. O Senhor Jesus está a par de tudo. Pode parecer simples, mas Jesus sabia que aquela mulher haveria de passar por ali. E o sacerdote estava indo enterrar o morto. A mulher estava indo enterrar, havia um culto fúnebre. E a Bíblia diz que dentro da lei, o sacerdote não poderia tocar em um defunto, porque senão ele era considerado impuro. Era a lei, ele estava seguindo a lei, não estava ele errado. Mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote estava vindo de encontro àquela mulher. Só que esse sumo sacerdote era Jesus. Ele sabia dos ais dela, ele sabia do pranto dela, conhecia a tristeza do seu coração, sabia de tudo. E ele faz aquilo que ninguém esperava. Se fosse eu e você lá, talvez nós criticaríamos Jesus, porque quando Jesus se encontra com aquele morto, ele vai até aquele local e toca no defunto, toca no espírito. E a Bíblia diz que quando Jesus toca aquele jovem se levantou são, aquele jovem ressuscitou. Meu Deus, aleluia. Talvez os seus sonhos estão mortos. Talvez alguns projetos que você fez no ano de 2015 está se finando e você está dizendo que morreu. Estou indo enterrar meus projetos, não consigo mais. As minhas metas se foram. Mas nessa noite Jesus está indo ao seu encontro. E aquilo que te morreu na sua vida, a sua esperança, a sua fé, Jesus vai ressuscitar. O seu ânimo, Jesus vai trazer de volta a vida. Glória a A Deus. sua esperança, aquele que você pensou que estava perdido, Ele vai trazer de volta. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria dura pela manhã. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurado se chora. Se você chora, continue chorando. Chora na presença do Senhor, porque Ele está vendo o seu choro. Ele está vendo as suas lágrimas. Sabe tudo que você está passando. Entenda, Jesus não te abandonou. É só um tempo. E as coisas vão mudar na sua vida. As coisas mudam. Eu quero convidar você a se pôr de pé neste exato momento. E aí onde você está, eu quero que você cubra a sua cabeça. E saiba que o Senhor te chamou. Você pode estar chorando, mas o hino de alegria está vindo na sua vida. É a palavra de Deus. Há tempo para todo propósito. Nós não entendemos, mas é um propósito de Deus. Deus tem um propósito nisso. Em tudo Deus tem um propósito. Paulo escreve aos Romanos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus te chamou, Deus te escolheu. É por isso que você está aqui na presença de Deus. Eu quero chamar você que sentiu que a palavra de Deus falou no seu coração. A palavra de Deus é infalível, ela tem um endereço certo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. E nós estaremos orando por você. E também o nosso irmão Carlos e a Fernanda estará louvando ao Senhor mais uma vez. E nós vamos orar por sua vida. A Bíblia diz assim que se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós vamos unir a nossa fé e as coisas vão mudar na sua vida. Porque em nome do Senhor, a partir de hoje, há um tempo de vitória para você. Tem um tempo e Deus vai te abençoar. Vem à frente. Você que entendeu que a palavra de Deus fala no seu coração. Vem. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, tu és fiel, maravilhoso, Jesus. As pessoas que estão me vendo, fique à minha esquerda. Aleluia.
E se alguém tem alguma dificuldade, alguma causa da justiça, algum vício, desempregado, Deus é Deus que abre porta, fica direito, problema na família. Hoje é